E hoje o Zé está aqui no Museu do Expedicionário, em Curitiba, visitando o Thunderbolt P-47. Enquanto eu espero o meu amigo Gabriel Toledano do canal Aerocast. A gente combinou de se encontrar aqui, bater um papo sobre aviação. Então, logo mais para vocês aí desse bate-papo sobre aviação, talvez sobre o P-47 e algumas histórias do Gabriel. É um cara que sempre apoiou a Área 151, o bunker do Zé, é um cara que manja muito de avião, recomendo a vocês conhecerem o canal dele, Aerocast. Bem-vindos, amigos, à Área 151, o bunker do Zé, e como prometido, eu tô aqui com o Gabriel Toledano, hoje dia 23. Que dia que é hoje, Gabriel? Dia do aviador, muito legal. E nós estamos aqui na frente do P-47, a gente veio bater um papo, se conhecer ao vivo, falar de avião, que é o que a gente gosta, e ouvir algumas histórias do Gabriel, que é voluntário aqui, cuida desse avião com todo o coração, e aqui no Museu do Expedicionário em Curitiba. Então, Gabriel, obrigado pela presença, foi um prazer te conhecer. Eu que agradeço e obrigado por você estar divulgando o Museu do Expedicionário aqui também em Vale Curitiba. muito a pena visitar, vale a pena conhecer a história da Força Expedicionária Brasileira, conhecer o material que tem aqui no museu. Estando aqui em Curitiba, visitem, conheçam um pouco da nossa história. Obrigado, Gabriel, mais uma vez. Eu que agradeço. Aí, galera, como eu falei pra vocês, eu estava esperando esse monstro sagrado da aviação brasileira, Gabriel Toledano, do Aerocast, @aerocastbr. Ele vai contar pra gente aqui um pouquinho sobre o flap de mergulho do P-47. Manda ver, Gabriel. Exatamente, tem muita gente que vem aqui no Museu do Expedicionário e acha que o D-40, acha que é um D-25, acha que é um D-27 ou um D-30. Todas essas são versões que a FAB voou na Segunda Guerra Mundial. Só que o problema é o seguinte, esse avião aqui, ele não esteve na guerra. Esse é um D-40 justamente pelo flap de mergulho. Foi uma melhoria aerodinâmica que colocaram justamente para você poder melhorar o ataque ao solo, lançamento de bomba e foguete, que no início da guerra não tinha, o P-47 ele não tinha a possibilidade de lançar foguete. Inclusive tem a representação aqui, né, do foguete que a gente utilizava. Não é de fato o equipamento, né, porque enfim, ficou na Itália, mas foi justamente para isso que funcionou o flap de mergulho, para ajudar a aerodinâmica nos momentos de ataque. E muita gente confunde isso aqui, esse avião não é um avião que foi para a guerra junto com a gente no Sentapua. Ele é em homenagem, foi pintado em homenagem ao comandante supremo da nossa aviação de caça, que foi o cara que teve mais missões na guerra, foi o Torres, né? 99 missões de ataque e uma de defesa no final da guerra, depois de ter acabado. Muito legal. Muito legal. E é o caminho oposto ao que a gente vai na aerodinâmica, ao tentar otimizar a aerodinâmica, né? A gente sempre tenta reduzir o arrasto. No caso desse avião, ele era tão liso, ele tinha melhoramentos aerodinâmicos tão importantes que o flap de mergulho acabava sendo uma solução para conseguir fazer o ataque ao solo sem exceder as velocidades de projeto e as velocidades estruturais, e até permitiu ao piloto ter uma mira melhor na hora de fazer o ataque ao solo, e de uma coisa que praticamente foi inventada nesse avião, Gabriel me corrija se eu estiver falando bobagem, que é o strafing. Sim. Que era nas missões de retorno, já que o avião já estava lá e já tinha munição, então quais alvos de oportunidade, trens, galpões de munição ou outros alvos de oportunidade podiam ser atacados com os canhões e os foguetes, certo, Gabriel? E muitas vezes também o strafing ele era muito mais efetivo do que as próprias missões. De repente não funcionava alguma coisa na missão, no retorno eles atacavam lá, como o Zé falou, os trens e enfim, depósitos. De repente era muito mais efetivo o strafing. E como ele tinha 8 metranca .50, era um poder de fogo razoável, né? Que era um pouquinho. Então era muito melhor você fazer o strafing com a garantia de que você vai acertar a tua mira, né? E outro melhoramento aerodinâmico também, não sei se você já falou, Zé, foi esse fin, o tail fin, ali entre o estabilizador vertical. Opa, desculpa. Entre o estabilizador vertical e a fuselagem. Esse tail fin, ele foi colocado, se eu não estou enganado, a partir do D-23, a versão D-23, e foi até o final da produção, né? E tem o P-47N também, enfim, tem várias versões que depois utilizaram. Só que este P-47 D-40, ele foi colocado já de fábrica. A gente tem fotos de D-30 sem o tail fin, que já vinha de fábrica também, mas tem fotos com tail fin que foram adicionadas na guerra. Nesse caso desse aqui, já veio de fábrica. Que é uma melhoria, aí puxando para o lado do projeto, né?
A gente faz muita coisa no projeto, na prancheta, naquela época não no computador, mas hoje a gente faz, só que daí vem a realidade e ela se impõe. E às vezes a gente precisa ter melhoramentos aerodinâmicos que são correções que são descobertas em ensaio em voo. Então esse fin aqui, ele ajuda a aumentar o volume de cauda e deixa o avião na sua dinâmica laterodirecional mais estável, o que volta de novo a ajudar o piloto nas missões de ataque ao solo e até nas missões ar-ar na hora de enquadrar um alvo. E Gabriel, e a outra versão Razorback? A Razorback, ela funcionava. A única diferença notável da Razorback é o canopy. Fora os melhoramentos aerodinâmicos que a gente está falando para vocês, mas a única diferença visual de longe é o canopy. Antigamente o canopy ele era meio quadradão, ele não era bubble como esse aqui. Foi implementado o bubble a partir da D20, se eu não estou enganado. Antigamente o tail fin ele era a partir saindo do cockpit indo até o estabilizador daqui da frente até lá atrás. Aí eu boto um gráfico depois para mostrar essa versão para vocês. E não era tão refinada, tá? A aerodinâmica não era tão refinada assim. Então por isso que foi feito um teste, até acharam que não ia dar muito certo, que ia perder estabilidade, mas todos os testes que fizeram com os aviões com bubble, eles foram muito, muito efetivos, não perderam velocidade nenhuma, pelo contrário, ganharam muito mais manobrabilidade. Então, e muito mais visibilidade para o piloto também, que era super necessário no momento de ataque ao solo, né? E até a própria defesa também. Ele conseguia ver as suas 6 de uma maneira muito melhor. Porque para quem não sabe, as suas 6 é olhar para trás. Quando você olhando no relógio, a gente olha para 6 horas, quando a gente vê no filme lá o cara falando o inimigo às 6 horas é que ele está exatamente na tua cola. Exatamente. Então esse tipo de melhoramento aerodinâmico foi acontecendo ao longo da guerra, tá? Não foi desenvolvido antes da guerra nem nada disso não. Cara, é equilibrando o prato no momento que tá saindo da fábrica, entendeu? Às vezes tinha um avião que estava começando a sair da fábrica de uma versão, ele saía da fábrica com outra. Ele começava a ser construído a D25, por exemplo, saía a D27, e aí já implementavam melhoramentos aerodinâmicos também, ou melhoramentos de cockpit, tem várias outras coisas dentro do cockpit também que foram muito modificadas, muito melhoradas. Enfim, se a gente ficar falando disso aqui, vai ficar 1 hora falando desse avião. Eu sou tarado nesse avião. Primeira coisa que chama muito atenção no P-47 é o tamanho. Diz a lenda que em termos de volume, cabe muito bem um P-51 dentro de um P-47. Então, se você quiser tirar foto na asa para mostrar para sua namorada, você vai querer um P-51. Mas se você quiser voltar para casa para ela, você vai querer com certeza um P-47, porque esse avião é um tanque de guerra. Ele é muito robusto, foi feito para ser robusto e a taxa de sobrevivência dele era notavelmente muito boa, com casos e fotos espalhados aí pela internet de aviões em que sobrou muito pouco do avião e conseguiu ainda assim trazer o piloto de volta. O P-47 também tinha uma capacidade notável de carregar armamento, mais do que o dobro da capacidade de um P-51, por exemplo, e ele carregava 4 metralhadoras M4 debaixo de cada asa. Era sem dúvida para sua época o maior poder de fogo de um avião monomotor a pistão. E para carregar tudo isso, um motorzão Double Wasp de 18 cilindros, sendo 2 estrelas de 9 justapostas com sistema de sobrealimentação e asas elípticas. Sim, não era só o Spitfire que tinha asa elíptica. Eu já vou falar para vocês um pouquinho mais sobre o sistema de sobrealimentação que eu acho muito legal nesse avião. Um outro detalhe interessante de se notar no P-47 é que a gente sempre pensa em asa elíptica, a gente pensa no Spitfire. O P-47 ele tinha uma asa que a gente poderia chamar talvez de semi ou aproximadamente elíptica, porque o bordo de ataque dela é reto, que facilita bastante a construção em massa, tanto que foi um dos aviões mais produzidos e mais bem-sucedidos na Segunda Guerra. Porém, o bordo de fuga se aproxima da elipse para que ela tenha para redução de arrasto, né? E aqui é interessante notar um detalhe, a válvula que controlava a pressão no sistema de sobrealimentação. Então, os gases de escape são levados lá para trás por uma tubulação
Mas logo aqui na saída a gente tem as válvulas aqui que controlavam essa pressão no sistema de sobrealimentação. Então o gás quente expelido pelo motor é levado até lá atrás, aciona literalmente uma turbina, que por sua vez aciona um compressor, que daí traz esse ar da sobrealimentação pressurizado aqui para frente, como eu vou mostrar no gráfico para vocês. Então, essa daqui é a válvula, é um detalhe pouco conhecido do P47, que é interessante nesse sistema complexo, mas muito bem sucedido de sobrealimentação do P47. Então, os gases que são expelidos pelo motor aqui na frente, vêm aqui para trás, acionam uma turbina que por sua vez aciona o compressor e fazem com que esses gases voltem aqui para frente, fazendo a sobrealimentação do motor. Todos esses tubos passando em volta aqui da célula de sobrevivência acabavam por ajudar a sobrevivência do piloto no caso de um pouso de emergência ou de um pouso no mar, por exemplo. Elas funcionavam mais ou menos como um amortecimento, por serem grandes espaços vazios por dentro da fuselagem, né? E aqui na frente, ó, como eu falei para vocês, eu não sei se vai dar para ver exatamente, mas tem a entrada de ar, essa parte de baixo do motor radial. Eu vou mostrar no gráfico melhor para vocês, que é o que leva esse ar que entra aqui pela frente até lá atrás para fazer a refrigeração dos gases do ar comprimido que vai ser usado na sobrealimentação do motor. Aqui, infelizmente, eu não consigo mostrar para vocês exatamente no detalhe, mas aí eu mostro num gráfico que eu vou colocar aí no vídeo. E aqui na lateral a gente consegue observar duas coisas interessantes. Aqui embaixo a gente tem a saída dos gases de escape, que foram utilizados para fazer a sobrealimentação, para tocar a turbina que está mais ou menos por aqui, e o compressor. E aqui a saída do que a gente pode chamar assim talvez de intercooler. Então entra o ar frio lá na frente, ele é trazido aqui para trás, usado para resfriar esses gases de escape, usado para resfriar esses gases de admissão comprimidos, mais ou menos como no intercooler do carro, porque a hora que a gente comprime o ar, ele aumenta de temperatura, então esse é usado para resfriar o ar, que depois vai ser levado de volta por um outro sistema para o motor para fazer a sobrealimentação. Então a gente tem aqui, simetricamente dos dois lados, as saídas do intercooler e a saída dos gases de escape aqui embaixo. Aqui na vista traseira a gente consegue notar um leve diedro, e aí o primeiro vídeo do canal, e esse canal praticamente só existe por causa de um vídeo sobre o efeito diedro, eu vou deixar aí na descrição do vídeo e aqui nos cards para quem quiser entender melhor o que é o diedro, para que ele serve e como que ele funciona.